Olá, queridos, sejam bem-vindos. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E dessa vez ela está em Juízes. Eu vou ler no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 3, parte A, ok? E o tema é: do que você precisa abrir mão para glorificar o nome de Deus. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Olha que interessante, né? Mais à frente, a gente pode constatar que o número de midianitas era de 135 mil soldados. Israel tinha 32 mil soldados. E Deus ainda estava achando, né, que era muito o número de israelitas. Imagina, né? Só aí era 185 mil contra 32. Então, desses 32, aqueles que estavam morrendo de medo foram dispensados, e depois lá à frente, a forma como eles bebiam a água, Deus também separou, e restou 300 soldados, tá? Então, com esse número, Deus estava satisfeito. Agora, vocês imaginam, tá? 135 mil midianitas contra 300 soldados israelitas. Isso significa que, para cada um soldado israelita, ele tinha que matar 450 midianitas, né? Então, estrategicamente falando, Israel já teria perdido essa batalha. Bom, veja bem, Deus ele fala claramente por que ele agiu dessa forma. Ele agiu dessa forma, né? Para quê? Para que o povo não viesse a achar que foi através da força deles mesmo, entendeu? Então, isso é muito importante, porque aqui está no 7:21, é melhor a gente ler realmente o que está aqui na palavra, né? Juízes 7. Não é 21, não, perdão, tá? É 7, 2, a parte B. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então, o que Deus assim ministrou ao meu coração, mas primeiro eu gostaria de lembrar para vocês em que época isso aconteceu, né? Isso aconteceu na época em que Israel era liderado por juízes, né? E Deus já havia escolhido Gideão. E ele estava confiando que Deus ia dar força para ele, que não ia ser com a força dele, mas que Deus ia capacitá-lo a vencer essa batalha contra os midianitas. Então, o que Deus assim falou muito forte ao meu coração. Veja bem, tem aí a quantidade, tá? Ou seja, pela quantidade impossível vencer, e mais uma outra coisa completamente absurda. Esses midianitas não lutaram com nenhuma arma. Não tinha arma. Deus ia usar uma outra estratégia lá na frente
para que eles mesmos, os próprios inimigos, se voltassem um contra os outros e se destruíssem. Mas os israelitas, eles só tinham na mão tochas e um vaso, né, que eles quebraram na hora que eles começaram então a batalhar. Então, nem usaram o vaso para bater em ninguém, eles quebraram esse vaso. Então, veja bem, Deus aí colocando por terra toda a estratégia militar, tudo aquilo que se você fizer assim, 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 você vai alcançar um bom resultado, justamente para quê? Ele mexeu na quantidade, mexeu na ferramenta, na forma como eles iriam alcançar aquilo, para que você e eu possamos dar glória a Deus, abrindo mão de coisas que a gente poderia ter, tá? No caso ali, Gideão, ele já tinha 32 mil homens que iriam com ele, mas Deus não queria dessa forma. Então, o que Deus está falando hoje com a gente? É sobre esse planejamento todo, nada contra, tá? A planejamento, a pessoas que estudam e viram coach ou expert em algum assunto, não é contra isso, tá? Eu vou dar um exemplo assim bem claro, porque é bem atual, tá? Vamos dizer que Deus não, que você contrate uma pessoa e essa pessoa fala para você, olha, para você alcançar muitos seguidores, você precisa postar uma vez por dia e você precisa divulgar em tal rede, porque assim, em um mês você vai ter um crescimento assim, assim, assado. Quer dizer, ele te dá todo aquele relatório, tudo aquilo que ele sabe, né? E pelo saber humano vai te levar a alcançar mais pessoas. Mas veja bem, quando Deus, eu estou falando quando Deus está nesse negócio, ele não divide a glória dele com ninguém, né? E nem nos deixa ficar orgulhosos, né? Olha o que eu alcancei, né? Ele quer que toda a glória seja dele. Então, esse é um momento diferente. Você até poderia ter acesso a algo e Deus está falando. O que você está disposto a abrir mão para não ficar orgulhoso e dizer que você foi o autor da sua vitória e deixar essa glória para mim? Então, eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus. Senhor, te pedimos perdão, Pai. Quando achamos que estávamos cheios de força, que poderíamos juntar mais e mais pessoas que estavam pensando como nós e que nós alcançaríamos, Pai querido, Senhor Deus, o sucesso, ou, Senhor Deus, nós estaríamos num patamar maior, seja na parte profissional, Senhor Deus, seja na parte, Senhor Deus, emocional, financeira. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor Deus, te pedimos perdão quando achamos que nós estávamos tão cheios do Teu poder e tínhamos pessoas ao nosso redor que podíamos nos ajudar e esquecemos de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa e nos faz enxergar o que a gente pode, Pai, deixar para trás. O que a gente pode, Senhor Deus, abrir mão, do que eu posso abrir mão hoje para que eu não corra o perigo de ficar orgulhoso e receber a glória que pertence a Ti. Senhor Deus, oramos, Senhor Deus, por um coração cheio de temor a Ti e humilde, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é poderoso e a Ti pertence toda a honra e toda a glória. Amém. Até mais, queridos.